Olá, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso sexto encontro do programa Crie e Lucre. Aqui a gente vai entender o universo da moda e da criação através da prática. A gente sempre vai ter temas mais práticos que vão ajudar costureiras a lucrarem através das suas criações. Eu sou Michele Rossini e o tema de hoje é: essa é uma ferramenta imprescindível para a confecção das tuas criações. Então, me digam, vocês imaginam o que possa ser? Tu tem ideia do que é essa ferramenta? Ela é ao mesmo tempo tão simples e muitas vezes tão pouco utilizada. Eu vou falar. É a ficha técnica. Se tu trabalha com moda há mais tempo, se tu confecciona ou de repente confeccionou em alguma confecção, alguma indústria da confecção, trabalhou na indústria, tu sabe exatamente o que eu tô falando. É aquela ficha que descreve toda a parte técnica do produto. Descreve desde os materiais que vão ser utilizados até os processos, né? A sequência operacional de montagem. Mas, de repente, se tu começou agora ou começou há menos tempo, ou se tu sempre trabalhou em ateliê, normalmente ateliê sob medida não utiliza, ou muitas vezes não utiliza da melhor forma. Então, assim, eu tô aqui para mostrar, né? A gente vai montar juntas uma fichinha com as principais informações, vai ser manual, mas depois tu vai entender qual é a tua necessidade, o que fica melhor para ti. E aí, se tu quiser fazer no computador, faz no computador, imprime, ou de repente, se tu prefere mesmo o manual, se para ti é mais prático ter, de repente numa pastinha, num caderno, aí fica a teu critério. Mas a ideia qual é? A ideia é sempre facilitar. E essa ficha vai facilitar todo o teu processo da criação até o início e finalização da confecção do teu produto. E isso, ao longo dessa nossa conversa, agora eu só estou dando uma introdução para situar, né, para situar o assunto, para fazer com que tu entenda melhor o porquê, se talvez hoje tu não conheça ainda ou não tenha trabalhado ainda com ficha técnica, tu vai entender o porquê e a importância, e aí a gente vai conseguir botar as principais informações de uma forma bem simplificada para que tu, costureira, dentro da tua realidade, consiga sim botar a descrição da peça, colocar as informações, se ela é de coleção, uma peça de coleção, se ela é uma peça sob medida, e isso vai facilitar o entendimento do processo da confecção e custos, né? Quanto é que essa peça vai custar, o que ela vai levar de material. É uma ferramenta importantíssima que muitas vezes é negligenciada. Como eu comentei no início, se tu já trabalhou com confecção, na indústria da confecção, provavelmente tu já viu e tu já participou de uma parte do processo. Porém, se ainda não, a gente vai entender como funciona e como essa ferramenta pode te ajudar, ok? Tô aqui com a minha colinha para não esquecer de nenhum detalhe. Então, para que ela serve? Para descrever os detalhes técnicos do produto, independente se for um produto sob medida ou se for uma peça de coleção. Ela facilita, agiliza e organiza o processo dessa confecção, dessa construção do produto, independente se seja coleção ou sob medida. E ela pode ser feita tanto de forma manual, no papel mesmo, de escrita. Não aconselho que seja 100% manual, por quê? Porque facilita de repente tu fazer um modelinho que para ti faça sentido e imprimir. E aquele modelinho que tu fizer pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, pode ser em qualquer ferramenta que tu consiga usar e que para ti seja fácil, ou de repente até no Excel, se para ti facilita mais, se tu tem mais facilidade, né, com esse programa, independe. Mas no momento que tu faz o modelinho, depois tu só vai imprimindo. Se tu não tem impressora, manda imprimir, faz um bolinho e aí já tem ali, vai usando e aí na medida que vai faltando, tu já vai imprimindo novamente. Que daí tu não tem o retrabalho da montagem.
aqui eu vou fazer manual para mostrar, para conversar a respeito, mas se tu puder fazer no computador e aí depois só imprimir, facilita bastante. Então, assim, existem essas formas manuais de fazer a ficha, existe 100% no computador. Eu, quando trabalhei na Renner, a gente fazia 100% no computador, tanto o desenho técnico quanto a descrição da peça, e mandava para os fornecedores, né, para as fábricas que confeccionavam, e lá eles utilizavam aquelas informações para depois colocarem na ficha de confecção da peça. Porque como era um produto que era idealizado, né, na loja, né, a partir das informações e referências que a Renner entendia que era importante naquele momento, naquelas coleções, era uma ficha um pouco diferente da ficha da confecção, mas ela fazia parte, porque muitas das informações migravam para a ficha da indústria, né, de quem estava realmente confeccionando. Então, lá a gente fazia 100% digital, a gente não imprimia, muito pouco imprimia, talvez quando visitava o fornecedor para trabalhar junto, mas normalmente enviava por e-mail, né, ou através de ferramentas, e aí a gente ia debatendo, conversando e alterando o que fosse necessário. É uma coisa importante entender também que a ficha técnica, ela é uma ferramenta viva. Ela pode ser mudada. De repente, no meio do processo, né, que tu tá ali, depois da criação, entendendo como é que tu vai confeccionar e tal, de repente, no meio do processo, tu precisa alterar alguma coisa e não tem problema. O importante é tu prever quase todo esse processo para facilitar e agilizar o teu trabalho. E aí, assim, vai otimizando o teu tempo de confecção mesmo, da máquina, que eu quero dizer. Então, e o que de repente as pessoas podem confundir com a ficha técnica? Muitas meninas colocam apenas num papel qualquer informações aleatórias a respeito do produto e acreditam que estão fazendo a melhor descrição e muitas vezes acreditam que até estão fazendo uma ficha técnica, mas não é assim. A ficha técnica, ela tem alguns detalhes, algumas informações importantes que devem sempre estar presentes para não se perder. E aí depois, de acordo com o que tu vai trabalhando, com o tipo de produto que tu faz, com o teu segmento, aí tu pode customizar, mas algumas coisas são importantes não faltarem. E aí pegar qualquer folha e botar informações soltas realmente não é o caminho e também não é uma ficha técnica. A ficha técnica ela é o detalhamento do produto. E é importante dizer, é um produto, é uma ficha técnica para cada produto. Jamais a gente vai fazer uma mesma ficha técnica para vários produtos, porque cada produto é único, independente se ele for exclusivo e sob medida ou se ele fizer parte de uma coleção. Ele pode até ter a unidade da coleção, ele pode conversar com a coleção, mas ele vai ser sempre único. Então é uma ficha técnica para cada peça, que é como se fosse a certidão de nascimento detalhada do produto, entendeu? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. E aí no momento que a gente faz essa descrição técnica, ou seja, que tamanhos a gente vai trabalhar, no caso se for um produto de coleção, quais os materiais, que tecidos, quais as cores, quais os aviamentos que tu vai utilizar. Só aí tu já vai tendo uma noção de qual vai ser o custo do produto. Então tu já vai entendendo a metragem para aquele produto em si, tu já vai entendendo quantos aviamentos tu vai usar, o que tu vai precisar. E aí daqui a pouco, se tu não tem toda a informação de custo, talvez tu crie um produto e tu tenha mais ou menos uma noção dos valores. É muito importante, né? De tu saber na criação já qual o tecido que tu vai usar, quais os aviamentos, o que tu vai precisar comprar para tu já ir colocando, né, no teu custo. E aí isso posteriormente tu vai organizar de uma forma que tu tem o teu lucro, né? Tu tem o faturamento e tem o teu lucro através desse custo que tem que ser o mínimo possível.
mas de repente em algum momento tu não tem ainda 100% dos números, ou seja, tu sabe o valor da metragem e tal, mas daqui a pouco tu pesquisou em outro lugar, em outra loja, e aí entrou numa promoção. Puxa, baixou, então meu custo tá baixando, isso é importante. Por isso que eu digo que é vivo. Talvez num primeiro momento tu bote toda a informação ali e aí daqui a pouco tu acha um outro fornecedor de tecido ou de aviamento e aí tu já baixou o custo. Ou o contrário pode acontecer também. Daqui a pouco numa coleção passada ou num produto que tu fez antes desse, um produto semelhante, sendo ele exclusivo, tu gastou X reais em determinada metragem de tecidos. Só que aí passou um tempo e esse X reais já é um pouco a mais. Então, no momento que tu vai detalhando ali na ficha técnica, tu já vai entendendo o real, né? Entendendo qual é o custo, quanto é que tá a metragem, quantos aviamentos, o que tu vai precisar, né? Tudo bem detalhadinho. E aí tu vai interpretar no desenho técnico ou representativo, que aí depois eu vou falar um pouquinho mais. Eu sempre falo, mas eu gosto sempre de frisar porque é uma coisa que confunde um pouco. Tu vai tirar ali a tua ideia, se tu fez a tua criação através do croquis, tu vai partir para a parte técnica, que é o desenho da peça chapada, sem o corpo. E aí tu vai detalhar ali pontos por centímetro, quantidade e tamanho de aviamento, e assim tudo, como se fosse realmente um raio-x, uma certidão muito detalhada do teu produto. Porque quanto mais tu trabalhar nesse processo inicial, mais isso vai se refletir em organização do teu espaço, até do teu layout, né, do ateliê. Daqui a pouco tu faz o mesmo tipo de produto e aí tu entende que de acordo com a sequência operacional, ou seja, daqui a pouco tu fecha os ombros e aí tu bota a manga e aí tu fecha a lateral, independente do produto, masculino, feminino, infantil. Tu vai entendendo que de repente tal máquina, a overlock tem que ficar na frente ou do lado mais prático do que da reta, né? Ou daqui a pouco, minha mesa de corte aqui mais atrapalha do que ajuda porque eu tenho que ir para um lado para overlock, outro lado eu tenho que ir para reta, ou daqui a pouco eu tenho que ir para galoneira. Então essa ficha começa a dar um entendimento de como vai ser o teu processo de costura. E isso também ajuda no teu layout, ou seja, mesmo ele sendo pequenininho, tudo é tempo, né? Tudo é tempo. No momento que tu começa a te deslocar ou te perder como barata tonta dentro do teu espaço, tu tá perdendo tempo. E aí quando tu descreve direitinho a sequência operacional, que pode ser de várias formas, a gente sabe, nós que somos costureiras, que não existe uma regra de montagem de acordo com, sei lá, com a técnica, de acordo com o produto, de acordo com a tua facilidade, com o teu aprendizado, essa montagem ela pode mudar, ela pode ser mais rápida para ti ou ela pode mais te confundir do que ajudar. Então até nisso a ficha técnica ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a organizar não só a sequência, os insumos, né, a descrição do produto, como também toda a organização do teu ateliê, inclusive da matéria-prima. Daqui a pouco tu, dependendo se tu tá fazendo uma coleção ali, tu já organiza a matéria-prima da pilotagem de uma forma que fique bem prática. E aí tu sabe exatamente em que momento, qual, tem que ficar perto da onde, tem que ficar perto de outra máquina. Daqui a pouco eu tenho uma reta doméstica que eu faço só casinha de botão e aplico o botão. Então não é coerente que os botões, que o balancinho, que as caixas e as informações referentes ou linhas que tu vai usar não fiquem ali pertinho. Tudo tem uma lógica. E quanto mais a gente usar a lógica, mais inteligente vai ficando o nosso processo, menos custo de tempo de produção a gente tem, incluindo até questões de matéria-prima mesmo, né? Se tu organizar de uma forma bem certinha, daqui a pouco tu organiza e aí tu consegue até ter menos custo de produção com a matéria-prima também. Aí tu entende que muitas vezes na correria, e eu sei como é, a gente, eu compro sempre daquele fornecedor tal matéria-prima, eu sei que aquela metragem é assim,
Ah, mas se eu sei qual é a metragem que eu vou usar para o meu produto ou para os meus produtos, eu já posso, de repente, barganhar melhor. Então, tudo é organização e a ficha técnica está ali como uma ferramenta principal para a organização dos teus processos e do teu produto, da confecção do teu produto, tá certo? E aí, uma coisa importante também é que a gente não faça uma descrição meia boca. Não adianta a gente ter toda a ficha organizadinha, de acordo com os nossos processos, de acordo com o entendimento que a gente tem que para nós faz sentido, de acordo com o que realmente a indústria usa e que pode sim servir de um espelho para nos ajudar, e aí a gente não colocar as descrições de uma forma correta. Às vezes, o que parece que faz a gente perder tempo, faz a gente ganhar muito mais tempo. Eu sei que, principalmente quando a gente é eu presa, ou seja, a gente trabalha sozinha, a gente é apenas a criadora, estilista, a costureira, a modelista, a vendedora, não é fácil. E aí, às vezes, a gente quer atropelar o tempo achando que vai facilitar, que vai agilizar e que algumas coisas a gente vai perder tempo em vez de ganhar. Vou te dizer, não é o caso da ficha técnica. Não é. O que de repente parece que tu tá ali descrevendo, pensando, o que vem antes, o que vem depois, quais os tamanhos que eu vou fazer. Eu vou fazer toda a parte da pilotagem e amostra para depois sim, quando vierem encomendas, eu confeccionar sob demanda, independente, né? No caso, se for a coleção ou se for a peça sob medida, a mesma coisa, a gente vai fazer sob demanda, né? No momento que tu tem um pedido, no momento que tu tem uma encomenda, a sob medida tu vai lá e faz de acordo com aquela encomenda. E na coleção, no momento que tu tem o teu mostruário, que tu já tem ali todos os teus tamanhos aprovados, que tu provou, que tu entendeu que estão confortáveis e estão ok, tu vai produzir. O ideal é que tu produza apenas quando tu tiver encomenda. Jamais faça um grande estoque, porque estoque é dinheiro parado, não é verdade? Então é isso. Deixa eu só tomar uma aguinha, que eu falo e muita emoção. Eu não sei se vocês são assim, mas quando a gente gosta de um assunto, quando a gente vive aquilo, a gente vibra e a gente, né, vai e é muito fácil de perder. Por isso que eu sempre faço uma colinha ali para não me perder no horário. E aí, jamais pensa que parar para pensar a respeito do produto específico que daqui a pouco tu criou através de um croquis, através de colagens, através de um tecido, que tu, no momento que tu for traduzir ele para tua ficha técnica, que tu tá perdendo tempo. Jamais. E uma coisa é certa, quando tu começa a trabalhar com ficha técnica, daqui a pouco pode parecer demorado, moroso. Ai, mas eu vou estar aqui, né, ter que descrever todo, né, todo o processo e tal. Mas tu pegando o jeito, tu entendendo a lógica, aquilo vai facilitando, vai agilizando. E tu imagina, o teu ateliê vai crescer, a tua marca vai crescer. Tu não pode ter tudo na cabeça. No momento que tu contratar e que tu começar a contratar pessoas para trabalharem contigo, tu já tem todos os processos ali. De repente não vão ser os mesmos produtos, mas a lógica vai ser a mesma. Até para tu ensinar uma pessoa que vai começar a trabalhar contigo, uma auxiliar de costura, auxiliar de modelagem, alguém que está ali para te dar um apoio, fica mais fácil, fica mais visual. E essa pessoa com certeza que de repente levaria um tempão para entender e aprender, né, os teus processos de confecção e o entendimento do teu ateliê como um todo, vai voar muito mais rápido. E é o que a gente precisa no momento que a gente começa a contratar, a gente precisa que essa pessoa comece a dar o retorno rápido para valer a pena, né? Ainda mais no começo, que tudo é muito custoso, e inclusive ter uma pessoa para ajudar. E aí, eu sei que muitas
costureiras não dão valor à ficha técnica, já ouviram falar, já tentaram trabalhar, mas não funcionou, mas talvez por não entenderem todos esses detalhes, o quanto pode ajudar. E essa é a grande diferença de quem cresce para quem fica estagnado. E é isso que eu digo, sempre, sempre vai além, melhora nos teus processos, evolui no teu aprendizado, busca conhecer, pratica, porque no momento que tu começa a fazer isso, é impossível não vir o retorno. Tudo é uma plantação, tu planta, 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 e aí tu vai acertando, tu vai aparando as arestas, e no momento que tu menos esperar, né, a colheita ela chega. E cada vez tu vai plantando mais e cada vez vai chegando mais. Então, não te deixa paralisar, vai lá, fez sentido, começa a fazer, pode não ser a perfeita, mas vai ser que num primeiro momento vai te atender, depois tu vai melhorando, tu vai ajustando essa ficha técnica até ficar assim um processo leve, rápido e lógico, né, pro teu ateliê, pro teu negócio, e vai te ajudar demais. E aí, como um primeiro passo, o que eu sugiro? A gente vai fazer aqui, né, as principais ideias, eu vou mostrar ali o que é ideal ter, e aí depois tu customiza do jeito que tu acredita que seja o melhor. E aí, assim, vê aqui, né, nesse momento, dá uma olhada, vê se faz sentido o que eu botei aqui, daqui a pouco já começa a anotar alguma coisa, se tu perdeu, em outro momento assiste, anota, vê o que no teu negócio, o que dos teus produtos pode ter de informação a mais, ou daqui a pouco tirar alguma informação que pro teu produto não faça sentido, mas faz o entendimento, né, busca entender e faz a tua, do jeito que tu achar que nesse primeiro passinho vale a pena fazer, e já insere essa ficha nos teus produtos. E como é que a gente guarda normalmente, né, essa ficha, que é uma coisa bem importante? A gente tem o molde do produto, e aí a gente pega esse molde e bota, eu sempre guardava ou em pasta ou no cabide, só que no cabide tu tem que ter muito espaço, então tu tem que saber qual é o teu nível de espaço e o que para ti facilita. Mas sempre botar o molde e a ficha técnica juntos, independente se for na mesma pasta, independente se for no mesmo cabide, penduradinho, de repente com um cordão, mas sempre botar juntos para saber quais as informações daquele molde. E no momento que de repente tu tá viajando, tu tá em algum outro compromisso, tu tá, sei lá, se tiver alguém no teu ateliê e de repente tu for reproduzir esse produto ou for pegar um semelhante para se basear, de repente para a mesma cliente no sob medida, daqui a pouco uma cliente fez ali e aí ela quer um produto semelhante ou com alguma alteração, ou daqui a pouco, sei lá, de um vestido ela quer uma saia ou uma blusa, independe. Tu vai ter aquele molde daquela cliente com a ficha técnica e tu vai entender todo o processo daquele produto. E se for uma peça de coleção, daqui a pouco, de tempos em tempos, a moda é revisitada, ou a essência da tua marca traz muito de produtos, né, ou da caixa, ou sei lá, de alguma informação anterior, e tu vai lá e revisita. Então, facilita muito sempre guardar a ficha com o molde, independente de onde tu guarde. Se é em caixa, se é em pasta, se é no cabide, é importante fazer isso. E aí no momento que tu definiu o que tu precisa, e tu de repente revê aqui as informações que eu tô falando e tal, faz a tua e já começa a aplicar sem pensar muito. Tudo que a gente pensa demais, a gente acaba não fazendo, tá certo? Tenho certeza que vai agilizar, que vai otimizar e vai facilitar o teu trabalho. Agora eu vou puxar aqui o cavalete para a gente poder organizar direitinho e começar a botar as informações para vocês terem uma noção visual, ok? Eu gosto sempre de trabalhar com ele mesmo que não seja desenho, porque facilita muito o entendimento. Vou botar ele mais aqui. Agora eu não apareço muito, tá bom?
Então, o que normalmente a gente põe no cabeçalho? Deixa eu só tomar uma aguinha e aproveitar que eu tô pertinho. Normalmente, a gente põe sim, deixa eu ver se tá aparecendo, ficha técnica, talvez não apareça muito, mas aqui ó, ficha técnica, aí tu bota o nome do teu ateliê, da tua marca, independe, ok? Se for um produto de coleção ou se tu for usar a mesma ficha para os dois, de repente no teu ateliê, tu faz peças sob medida e também faz pequenas coleções. E aí tu vai intercalando. Então, se tu for fazer, tu já bota aqui embaixo coleção. Claro que aconselho muito a fazer no computador, que nem eu comentei, para depois imprimir. E aí imprime, reimprime e facilita, né? Então, qual é o nome da coleção? O modelo, ou seja, o que também é aconselhável? Sempre tu colocar uma referência para o modelo. Se tu for trabalhar com coleção, põe o nome da tua coleção. Dependendo do que tu te inspirou, dependendo, né, das referências que tu buscou, tu põe um nome para ela. Isso aí vai facilitar até o teu entendimento com relação às tuas criações. Tu vai criando uma história, tu vai contando uma história através dessas informações e da tradução que tu tá fazendo delas. Então, ficha técnica, aí o ateliê, a marca, botar o nome, coleção, o nome da coleção, modelo, qual é a referência que vai ser esse modelo? É importantíssimo tu colocar uma referência para não te perder. Mesmo que sejam sob medida, coloca uma referência para não ter perigo. E essa referência, uma coisa que eu preciso falar, ela tem que estar também, o nome do modelo, a referência do modelo também no molde. Porque muitas vezes, de repente, a pessoa tirou o molde, tirou a ficha técnica da onde estava o molde, e aí daqui a pouco já não sabe que ficha é de qual molde. Então, o modelo aqui seria a referência. Pode botar a referência do modelo também, escreve do jeito que tu acredita ser melhor, mas sempre botar a referência. E não esquecer de botar a informação dessa referência no molde. Ai, ficou meio pra cima aqui, vou tentar deixar mais retinho. Então, ficha técnica, ateliê ou marca, o nome da coleção e o modelo, a referência, que deve também estar no molde para a gente não se perder. Aí, o que é super importante? Desenho técnico. Aí, frente e costas. Quando eu falo desenho técnico, ele pode ser o técnico, que ele é feito através de medidas, ele é feito em escala e ele demora muito mais e muitas vezes, ou ele normalmente é feito 100% técnico numa empresa muito grande, que tem profissionais exclusivos para fazer aquilo ali e que pode sim trabalhar com ferramentas, né? Existem programas que ajudam a fazer isso, que até medem as partes para ficar tal e qual a escala. O que eu sugiro, meninas, para nós costureiras que né, estamos começando ou que já temos o nosso ateliê, porém a gente ainda não está tão acostumado a usar uma ficha técnica, esse tipo de desenho técnico tão, como é que eu vou dizer, tão técnico, ele não é prático. Então, tu vai levar muito tempo para fazer ele. E aí, qual seria a ideia? Fazer um desenho representativo, que representa a peça, que fala dos detalhes da peça, mas ele não é em escala, ele não é tão rígido e tão perfeito.
Com certeza tu vai entender e de repente se a pessoa que trabalha contigo também já tiver esse entendimento e vocês tiverem um traço ok, não precisa ser um traço artístico de jeito nenhum, mas que seja entendível, eu aconselho a fazer um desenho representativo. O que facilita muito nesses casos? É tu ter um desenho de corpinho ou da parte do corpo que tu vai usar. No caso, se for uma blusa, de repente tu faz ali o desenho do corpinho de uma blusa, no caso se for o feminino, né? Fiz aqui só como exemplo mesmo. Se for uma calça, faz as pernas. Mas, importante tu fazer, e aí seria legal, de repente, tu imprimir, tu faz essa ficha num programa, no Word, né, num PDF, e deixa um espaço. Se tu não souber desenhar no computador, que não é todo mundo que sabe, eu sei, deixa um espaço, faz um corpinho bem simples, e aí depende do que tu vai usar, tu pode fazer um corpo inteiro também, se para te facilitar não tem problema, ou tu pode fazer para blusas, parte de cima do corpo, frente e costas, e para calça, frente e costas. E para vestidos, macacão, aí tu faz o corpo inteiro. Vai do teu gosto e da tua necessidade, tu pode customizar. Eu fiz aqui dessa forma, pensando em produtos separados, mas varia muito e vai da tua necessidade. Aí sempre fazer a frente e as costas. E aí no momento que tu tem ela impressa e tu desenha com um lápis bem forte, no caso o 6B o ideal, tu pode tirar xerox. E aí o desenho vai ficar. Então sempre tira xerox e aí te certifica que esse corpinho ele fique bem visível. Daqui a pouco tu fez o corpinho, ele ficou bom. E aí de repente, por via das dúvidas, vou passar uma caneta por cima, uma canetinha preta bem escura, para quando tu ir xerocando, ele ficar com aquele corpinho ali, e aí tu não ter que precisar toda vez desenhar do nada. E o corpinho facilita muito para tu desenhar o teu desenho representativo / técnico, tá certo? Aí é sempre importante tu ter frente e costas. Aqui fiz um bem feinho assim, mas só para, né, ter uma noção. No caso, se for blusa, e aí aqui, vamos supor, vamos fazer uma camisa. Tu já sai desenhando, né, uma camisa, uma blusinha, repete uma blusinha, já de uma forma muito facilitada, com o corpinho. Tu não parte do nada, e aí partir do nada dificulta, na verdade. E aí, quando a gente quer, por exemplo, dar uma destacada em alguma parte, o que a gente faz no desenho? Que não é o artístico, no caso, esse é o desenho representativo / técnico. A gente puxa uma flechinha e dá um zoom. Por exemplo, essa vistinha aqui dessa blusa, ela vai ter um pesponto, mas ela não é colocada tipo sanduíche, ela é só dobrada e pespontada. E aí, aí vai ter o botão, né, ali tantos furos, e a casinha, ela vai ser assim na horizontal. E aí daqui a pouco a de cima vai ser numa cor diferente o caseado. Então, tu pode puxar uma flecha e dar uma destacada. Entende? Fica muito mais fácil. E aí, claro, desenhar também a parte das costas, né? E aí dá ênfase no que for necessário, se for necessário. O legal do desenho representativo é que ele fica mais, ele tem um movimento, ele não é tão artístico, né, como um croquis, que tu bota ali, tu faz o corpo, tu faz luz e sombra. Não, ele não vai ter isso. Ele vai ser mais chapado, mas ele vai te dar todas as informações. Então, a ficha técnica, nome do ateliê da marca, o nome da coleção e o modelo, a referência do modelo que deve constar no molde e na ficha. Depois, o desenho em si, frente e costas,
Aconselho a fazer o corpinho para botar o desenho representativo. E aí, quando a pessoa for querer dar um zoom em algum detalhe, ela bota uma flecha e abre para a informação ficar bem visível e destacada. E aí agora começa a parte da descrição. O que tem de descrição? A gente coloca aqui, até para não esquecer, o código do molde, que deve ser a mesma referência do modelo, aí barra molde, e aí tu cria, né? Como é que tu vai fazer? Por exemplo, esse modelo aqui vai ser B1, é a blusa 1. E aí no molde, é o molde B1, e aí daqui a pouco tu bota ali MO de molde, alguma coisa assim, sabe? Para linkar uma informação com a outra. Mas eles têm que ter a mesma referência, a mesma referência tem que fazer parte dessas duas informações, tanto do modelo quanto do código de molde, para a gente não perder as informações, ok? E aí aqui, se for coleção, o tamanho para coleção. Eu vou botar aqui, coleção. O ruim é que fica ao contrário, né, para vocês lerem. Mas é por isso que eu tô falando bastante para a informação ficar bem entendida. Então, de repente eu vou do PP ao P, M, G e GG. Aí aqui eu vou definir, no caso, se eu não vou trabalhar com peças prontas para venda, se eu vou trabalhar sob demanda, eu vou definir aqui quantas peças de repente de pilotagem eu vou fazer. Daqui a pouco, desse modelo aqui, eu vou fazer um de cada tamanho, ou daqui a pouco, como eu tenho a minha graduação muito bem, minha gradação, desculpem, às vezes eu me perco. Eu usei muitos anos a palavra graduação, mas o certo é gradação. A gente, mesmo trabalhando na indústria, não sabia, agora eu sei. Então, a gradação, eu tenho a minha gradação muito certinha, e aí eu sei que é um modelo simplificado, eu não preciso daqui a pouco na minha pilotagem, nas minhas amostras, fazer todos os tamanhos. Daqui a pouco eu pulo um. Por exemplo, faço o PP, faço o M e faço o GG. Aí eu boto aqui as informações para eu saber a pilotagem. Se a pessoa trabalha com a produção pronta, ou daqui a pouco acertou, fez uma programação com alguma boutique, já acertou tudo certinho e sabe quantos produtos vai vender para determinado espaço, no caso da coleção, ou sei lá, de repente para sua loja online, já sabe muito bem, já trabalha há muito tempo, já sabe o que mais sai, já quer deixar algumas peças pré-prontas para não dar correria, varia muito de negócio para negócio. Aí a pessoa pode botar ali quantas ela fez. Isso aqui é para determinar quantas peças estão sendo produzidas desse modelo. E aí vai depender se tu trabalha sob demanda, ou seja, através de encomendas. E aí aqui tu vai ter as tuas pilotos só como aprovação, né? Para entender se realmente está tudo certo, se a vestibilidade está ok e tudo mais. Ou, de repente, tu já tem ali a tua cliente fixa, uma boutique, uma sacoleira, que te pediu tantas peças de cada tamanho. Aí tu bota aqui já toda a informação, para não se perder, tá certo? E aí aqui, por fim, tu vai ter a quantidade total. Com todas essas informações, tu vai ter a quantidade total de quantas peças tu vai fazer num primeiro momento desse modelo, dessa blusa. E aí aqui, no caso, se for sob medida, a gente não vai usar esse PMG, porque o sob medida é através das medidas da cliente ou do cliente, independente se sejam adultos ou crianças. Então, aqui, se for sob medida, a gente usa as medidas da pessoa. Aí tu põe aqui, de repente, se for essa blusinha, o tamanho do busto, né?
o tamanho da cintura, o tamanho do pescoço, né, da circunferência. E assim vai o comprimento da peça que vocês acordaram. E assim vai. Então, o que eu aconselho? Mesmo que tu trabalhe com peça sob medida e com coleção dentro do teu ateliê, faz fichas separadas para não dar confusão. Então, até aqui, ó, até a descrição vai ser a mesma coisa. Aí aqui esse código, tamanho da coleção, só se for coleção. Ou medida da peça, só se for, da pessoa no caso, né? Só se for para peças exclusivas. Não ter essas duas informações na mesma ficha, porque pode confundir. Mas se para ti não tem problema, tu customiza. Aí tu vê o que faz mais sentido, entende? Agora eu vou tirar essa folhinha aqui para facilitar. Então, assim que ficou. O ruim é que ele fica ao contrário, né? Uma judiaria. Então, a ficha, o nome da coleção, referência do modelo, o desenho técnico, já ter o corpinho e tirar xerox. Quando importante, né, dar um zoom naquela informação, destacar ela. Na descrição, se tu trabalha com coleção, botar essas informações dos tamanhos, a quantidade total. Se tu trabalha apenas com peça sob medida, botar as medidas da pessoa, né? E mesclando com a medida da peça, por exemplo, o comprimento, né? Não vai ser o comprimento da pessoa, vai ser o comprimento da blusa, como nesse exemplo. Ou se tu quiser e trabalha com as duas coisas e quiser manter as informações juntas, também não tem problema, vai de gosto. E aí, a gente tem a segunda parte, que é a segunda parte da descrição, que seria os tecidos, que tecidos tu vai usar nesse produto específico, vai ser apenas um, vai ser dois, né? Que tecidos que tu vai usar, e aí botar a informação, já colocar o preço desse tecido, do metro, para depois fazer o cálculo. De repente as cores, que cores tu vai usar, de acordo com o que tu determinou, tanto para tua coleção, quanto para o teu produto sob medida. Tu tem que saber quais as cores, para não confundir de repente na hora da pesquisa, e aí ter essa informação bem certinha. E aí aqui os aviamentos, que são botões, zíper, entretela, a linha e de repente algum outro, ferragem que a gente chama às vezes aqueles detalhezinhos em metal que dão, né, um charminho, dão uma bocinha na peça, sabe? De repente se tu usa isso, a etiqueta de composição, tudo isso tu pode botar como informação aqui, porque tudo é custo, e botar preço também. E aí tu pode fazer essa informação, né, separada, para botar o que tu vai usar de tecido, qual o valor do metro, para poder fazer o cálculo, que cores tu vai usar, os aviamentos, quais os aviamentos, e aí o preço desse aviamento, da unidade, e aí tu entender quantos tu vai usar, se tu conseguir prever isso, né, que é importante. E aí, por fim, deixa eu só apagar que eu vim aqui muito pro final. Por fim, a sequência operacional. E aí, é uma das partes muito importantes, que é como eu comentei, porque através desse pensar, desse penso, tu vai entender toda a estrutura do teu ateliê, tu vai entender o que pode vir antes e o que pode vir depois no processo de costura, que vai te facilitar, que não vai te prejudicar no tempo. E a gente sabe que a costureira, ela trabalha diretamente com o tempo, e aí isso é um super custo, ainda mais quando a gente trabalha sozinha. E quando a gente tem alguma ajudante ou o ateliê está crescendo, é custo igual.
Então, tudo que a gente puder prever e organizar, dar sequência, a gente já faz aqui. A gente bota os principais pontos, e o que eu chamo, né, meninas? De repente, tu não sabe ainda exatamente, né? É uma palavra bonita, 2 palavras bonitas, sequência operacional. Mas, por exemplo, para essa blusa, deixa eu pegar ela aqui de novo. Para essa blusinha aqui, daqui a pouco eu fecho a lateral, boto a gola, e aí por fim eu faço a vista. E aí depois os botões. Ou não, eu faço a gola, depois eu, sei lá, junto com outra parte, sabe? Tem que ter uma sequência lógica para que facilite e no momento que eu for reproduzir essa mesma peça, no caso de coleções, eu já tenha a facilidade e o entendimento de como é mais rápido, de como é mais prático, de como facilita a vida. E no caso de um sob medida, esse vai ser, de repente, um produto muito parecido com outros tantos que eu trabalho, que eu já trabalhei ou que eu vou trabalhar daí para frente. Porque normalmente quando a gente trabalha sob medida, a gente foca num público, a gente foca num segmento e algumas coisas acabam meio que se repetindo. Então ali facilita muito para ti também. Tu fazer esse pensar antes da produção facilita com certeza todo o teu processo, além de organizar as etapas, o layout e tudo dentro do teu ateliê, tá certo? Então, essa é a grande ferramenta que eu comentei, que é uma ficha técnica muito simplificada, sem coisas que de repente mais atrapalhem do que ajudem, para um pequeno ateliê que está começando ou para um ateliê que já tem uma estrutura, mas que ainda não trabalhou de forma tão profissional com a ficha técnica, pode ter certeza, isso vai te ajudar bastante. Agora eu vou voltar para a gente finalizar, porque se deixar eu passo aqui a noite inteira falando e não podemos porque temos horário. Deixa eu tomar uma aguinha. Então é isso. Essa seria a informação. Ai, meu cabelo, que loucura. Essa seria a informação que eu queria passar da importância dessa ferramenta que é a ficha técnica. Olha, revê, anota, vê o que para ti faz sentido e aí, de repente, constrói a tua que tu vai realmente usar e que tu vai testar e aprovar. Daqui a pouco tu faz um primeiro modelo que não faz tanto sentido, não ficou tão boa, né? Tu pode melhorar e a vida é sempre assim. A gente dá um primeiro passinho e depois a gente vai melhorando, mas não deixa de usar. Eu tenho certeza que vai te ajudar, vai facilitar a vida, vai melhorar muito a tua tabela de preços, porque tu vai precisar pensar tanto nos materiais, na matéria-prima que tu vai usar para cada produto, quanto no tempo, né? O que chamam de tempos e movimentos. E aí, se tu quiser ir um pouquinho além, é um pouquinho além isso que eu vou falar agora, até não coloquei aqui para não dar uma pressão, de repente uma coisa legal quando tu trabalha com coleção é tu calcular mais ou menos o tempo que tu leva em cada processo. Mas é para ir um pouquinho além. Então ali na sequência operacional, por exemplo, no momento que tu costura uma gola, quanto tempo eu levei para costurar a gola? No momento que tu fecha as laterais, quanto tempo? Casa de botão, colocar o botão, fazer a barra, quanto tempo? E aí depois, no fim, tu vai ter mais ou menos o tempo total da confecção, da costura daquele produto. Mas para fazer isso, com certeza, tu já tem que estar experiente na utilização da ficha técnica. Por isso que eu nem coloquei aqui, porque senão era capaz de mais assustar do que ajudar, tá certo? Por hoje é só, um grande beijo e até amanhã!